Dizem que, se você quer saber como está sua mente, olhe para sua casa. Mas eu vou te dizer algo ainda mais forte. Se você quer saber como será a sua velhice, olhe os hábitos invisíveis que você tem hoje dentro do seu lar. Porque não é a limpeza que sustenta uma casa em paz. Não é a força física. Não é ter ajuda. São pequenos rituais silenciosos que quase ninguém vê, mas que mudam tudo. E quando eu descobri certos hábitos estranhos de mulheres japonesas que organizam a sua casa sem empregada e sem se esgotar, eu entendi por que seus lares transmitem essa calma que se sente assim que você cruza a porta. Não são truques virais. Não são métodos comerciais. São práticas discretas, raras até, mas profundamente eficazes. E hoje eu quero abrir essa porta com você. Durante anos eu observei como muitas mulheres aqui na América Latina vivemos cansadas de repetir a mesma coisa. Organizamos na segunda-feira e na quinta já parece que ninguém fez nada. Guardamos coisas por via das dúvidas. Acumulamos lembranças, embalagens, papéis, tecidos, botões, caixas bonitas. E sem perceber, esse acúmulo começa a falar conosco em silêncio. Em contrapartida, no Japão existem hábitos culturais pouco conhecidos que funcionam como pequenas chaves invisíveis. Não buscam perfeição. Buscam leveza. E quando você os entende, você já não precisa de ajuda externa para manter sua casa em ordem. O que muda é a sua maneira de habitá-la. Meu hábito favorito desses 8 foi o segundo, mas você já me dirá nos comentários qual foi o seu. O primeiro hábito se chama Itofuji no Shori, que significa resolver em um só traço. E eu quero que você fique comigo aqui, porque este hábito parece pequeno, mas tem uma força silenciosa enorme. Não se trata apenas de fazer rápido algo que leva pouco tempo. Trata-se de treinar sua mente para não deixar pontas soltas. As mulheres japonesas que praticam isso não acumulam micro-decisões pendentes. Se algo aparece diante delas e pode ser resolvido em 1 minuto ou menos, elas fazem imediatamente. Elas não anotam. Não adiam. Não mudam de lugar. Elas encerram. Mas aqui vem o profundo. Elas não fazem isso por eficiência nem por obsessão com a limpeza. Elas fazem por energia mental. Cada objeto que você deixa sem decidir ocupa um pequeno espaço na sua cabeça. Aquela xícara que ficou na mesa não é só uma xícara. É uma decisão pendente. Aquele papel que chegou e você não abriu não é só papel. É algo que sua mente sabe que está ali esperando. Aquela blusa sobre a cadeira não é só roupa. É um lembrete silencioso de que algo ficou incompleto. E quando esses pequenos pendentes se multiplicam, sua casa começa a se sentir pesada mesmo que esteja relativamente organizada. Eu mesma percebi isso num dia bem simples. Terminei de tomar café da manhã e deixei a xícara na pia pensando que lavaria mais tarde. Depois deixei um envelope sem abrir sobre o móvel. Depois um cachecol sobre a cadeira. Nada grave. Nada escandaloso. Mas no fim do dia, quando olhei ao redor, senti uma espécie de cansaço que eu não entendia. A casa não estava suja. Mas havia pequenos assuntos flutuando em cada canto. E foi aí que eu entendi o que significa resolver em um só traço. Não é limpar mais. É fechar ciclos pequenos antes que se acumulem. Quando você aplica Itofuji no Shori, sua casa começa a fluir diferente. Você usa algo e devolve ao seu lugar no mesmo movimento. Você recebe algo e decide naquele mesmo instante se fica ou se vai. Você tira uma peça e não a deixa por um momento sobre a cama. Esse momento não existe. Ou vai para o armário ou vai para o cesto. É uma disciplina suave, mas constante. Não é rígida. É consciente. E com o tempo se torna natural. O mais interessante é que esse hábito muda algo emocional. Você deixa de sentir que a casa está te esperando. Você deixa de ter essa sensação de que sempre há algo pendente. Porque o pendente se torna mínimo. A casa deixa de acumular microcaos, e quando o microcaos desaparece, o macrocaos simplesmente não aparece. Você não precisa de grandes jornadas de organização porque não há montanhas para desmontar. Só há pequenos gestos diários que se resolvem no momento. No começo pode parecer exigente. Nosso costume é deixar para depois. Mas quando você experimenta uma semana completa vivendo assim, acontece algo surpreendente. Você caminha pela sua casa e não vê interrupções. Não vê lembretes de tarefas inacabadas. Vê espaços claros. E isso dá à sua mente uma sensação de descanso que você não sabia que precisava. Porque a ordem nem sempre se trata do que se vê.
Muitas vezes se trata do que já não fica pendente. O segundo hábito se chama Kaji no Seiri, que significa organizar as sombras. E quando eu ouvi esse conceito pela primeira vez, ele me pareceu quase poético. Mas na realidade é profundamente prático. Trata-se de prestar atenção a tudo aquilo que não está à vista, mas que influencia silenciosamente como a sua casa se sente. Não falamos do que você mostra quando chega uma visita. Falamos do que fica atrás de uma porta fechada, debaixo da cama, naquela gaveta que você quase nunca abre, no fundo do armário onde você guarda o que já não usa mas também não solta. Este hábito é pouco conhecido até fora do Japão porque não é chamativo. Não dá para fotografar facilmente. Não é a prateleira perfeitamente decorada nem a sala impecável. É o interior da geladeira que ninguém vê por fora, mas que você sim sabe como está. É aquela caixa com cabos antigos. É aquela prateleira alta onde você acumulou coisas que algum dia revisaria. As mulheres japonesas entendem algo muito poderoso que às vezes esquecemos. O que você esconde, pesa. E não pesa fisicamente. Pesa mentalmente. Mesmo que você não olhe esses espaços todos os dias, sua mente sabe que eles existem. E cada vez que você abre o armário e vê ao fundo aquela pilha desorganizada, mesmo que feche rápido a porta, seu corpo registra. Cada vez que você passa a vassoura debaixo da cama e decide não olhar demais, há uma pequena sensação de incômodo. É como ter conversas pendentes consigo mesma. Não gritam. Não exigem. Mas estão ali. E isso cria uma tensão silenciosa no ambiente. O que muitas mulheres japonesas fazem é dedicar pequenos momentos semanais para revisar essas sombras. Elas não esperam que tudo esteja fora de controle. Elas não fazem maratonas esgotantes. Elas escolhem um espaço oculto e o enfrentam com calma. Tiram, limpam, decidem. Sem drama. Sem culpa. Só com honestidade. E quando aquele canto fica leve, algo dentro delas também se alivia. Eu comecei por debaixo da minha cama. E vou ser sincera com você, eu não esperava nada especial. Pensei que seria simplesmente limpeza. Mas quando tirei caixas, papéis velhos e coisas que eu levava anos sem tocar, eu senti algo mais do que ordem. Eu senti clareza. Era como se a minha mente também tivesse estado guardando poeira. Depois passei para o fundo do armário. E ali encontrei roupas que eu conservava por nostalgia, por culpa, por medo de precisar delas algum dia. Ao soltá-las, eu não só ganhei espaço físico. Eu ganhei uma sensação de controle suave, tranquilo. Kaji no Seiri não é obsessão pela perfeição. É coerência. É que o visível e o invisível estejam em paz. Porque uma casa não se sustenta só pelo que se mostra. Ela se sustenta pelo que está oculto mas organizado. E quando suas sombras estão em equilíbrio, sua casa deixa de se sentir como um cenário e começa a se sentir como um refúgio verdadeiro. O terceiro hábito se chama Mizuno Kokoro, que significa mente como a água. E embora soe quase espiritual, na realidade é tremendamente prático. Ele se baseia em algo que poucas vezes reconhecemos. Não importa apenas o que você faz na sua casa, importa de onde você faz. Muitas vezes organizamos com raiva contida, com reprovações internas, com essa sensação de que sempre somos nós que temos que recolher o que outros deixam. Limpamos apertando os dentes, suspirando forte, pensando em tudo o que nos incomoda. E mesmo que a casa fique organizada, nós ficamos esgotadas. No Japão se cultiva a ideia de que a energia com a qual você limpa fica no espaço. Não como algo místico, mas como uma marca emocional. Se você limpa com tensão, o ambiente não se sente leve. Ele se sente rígido. Por isso, antes de começar, muitas mulheres fazem algo muito simples mas poderoso. Elas param. Respiram fundo várias vezes. Soltam a raiva. E só então começam a organizar. Não é que elas ignorem a desordem. É que elas não permitem que o incômodo seja o motor. Eu testei isso num dia em que eu estava especialmente irritada. Havia pratos na mesa, roupa fora do lugar, coisas acumuladas. Meu impulso foi começar a recolher rápido, quase como uma reação. Mas eu lembrei deste hábito e me obriguei a parar. Eu me apoiei na bancada, respirei lento, deixei que a raiva baixasse. Eu me perguntei se eu queria que a minha casa absorvesse essa tensão. Quando senti que meu corpo tinha se acalmado, só então eu comecei. E foi impressionante. Eu fiz a mesma coisa que teria feito antes, mas não terminei com aquela sensação de sacrifício. Eu terminei tranquila.
Mizuno Kokoro ensina que a ordem não deve nascer do ressentimento. Quando você limpa com calma, seus movimentos são mais suaves, sua mente não se enche de queixas e seu corpo não se esgota do mesmo jeito. A casa começa a se sentir diferente porque você está diferente. E isso muda completamente a experiência de manter o lar. Já não é uma carga emocional. É um ato consciente. Muitas vezes acreditamos que o cansaço vem do trabalho físico. Mas na realidade grande parte do esgotamento vem da emoção com a qual fazemos. Quando você aprende a se serenizar antes de começar, a ordem deixa de ser uma batalha. Ela se torna um momento de equilíbrio. E essa diferença, mesmo que não se veja, se sente em cada canto. O quarto hábito se chama Ishinishi Ippin, que significa uma coisa por dia. E quando você escuta isso pela primeira vez, pode parecer simples demais para gerar uma mudança real. Estamos acostumadas a pensar que a ordem chega com grandes jornadas de limpeza, com sacos enormes saindo de casa, com um esforço quase heróico. Mas este hábito propõe algo completamente diferente. Não se trata de organizar tudo. Não se trata de esvaziar um armário inteiro numa tarde. Trata-se de escolher, a cada dia, uma única coisa que já não acrescenta à sua vida e deixá-la ir. Pode ser uma colher que você nunca usa porque sempre escolhe outra. Pode ser uma toalha de mesa que você guarda há anos mas que jamais volta a colocar na mesa. Pode ser um frasco vazio que ficou por via das dúvidas. É uma decisão pequena, quase silenciosa. Ninguém aplaude. Ninguém nota. Mas você sim sabe. E o mais importante é que você faz todos os dias, sem falta. Essa constância invisível é a verdadeira força deste hábito. O interessante é que ele não gera resistência emocional. Quando tentamos organizar tudo de uma vez, o cansaço e a culpa aparecem rápido. Nós nos enfrentamos com decisões demais ao mesmo tempo e terminamos esgotadas ou paralisadas. Em contrapartida, quando você só deve decidir sobre um objeto, sua mente não se sente sobrecarregada. É manejável. É leve. E ao cabo de um mês, saíram da sua casa por volta de 30 objetos que antes ocupavam espaço físico e mental. Sem drama. Sem estresse. Sem aquela sensação de perda enorme. Eu comecei com coisas bem pequenas porque eu queria testar se realmente funcionava. Uma xícara lascada que sempre ficava no fundo do armário. Um enfeite que já não me representava. Um lenço que eu nunca usava. E o curioso foi que, depois de algumas semanas, eu comecei a olhar a minha casa com outros olhos. Eu comecei a detectar com mais clareza quais coisas realmente faziam parte do meu presente e quais estavam ali só por costume. Ishinishi Ippin não busca transformar sua casa num dia. Busca transformar sua relação com seus objetos. Ele te ensina a observar, a decidir com serenidade, a praticar o desapego sem violência. Porque a ordem sustentável não nasce do esgotamento. Nasce da coerência diária. E quando essa coerência se instala, a casa fica mais leve quase sem que você perceba. Aqui eu quero fazer uma pausa com você. Se você sente que este tipo de conteúdo fala direto ao seu coração, inscreva-se agora mesmo. Porque neste canal não falamos só de limpeza. Falamos de paz, de leveza, de ordem emocional. E se você está numa etapa da sua vida em que quer menos peso e mais clareza, este espaço é para você. O quinto hábito se chama Manu Kuka, que significa o espaço do vazio. E eu quero que você pare um momento nesta ideia, porque para muitas de nós ela pode resultar incômoda no começo. Estamos acostumadas a encher cada canto. Se há uma prateleira livre, colocamos um enfeite. Se há uma mesa desocupada, colocamos um centro de mesa. Se há uma parede ampla, sentimos que algo falta. Culturalmente associamos vazio com abandono, com pobreza ou com descuido. Mas no Japão o vazio é uma escolha consciente. É um ato de equilíbrio. Em muitas casas japonesas existe pelo menos um canto intencionalmente desocupado. Não porque não tenham coisas, mas porque entendem que o espaço também é um elemento do lar. Uma prateleira com ar ao redor. Uma mesa sem objetos em cima. Um canto onde só há luz e silêncio. Esse vazio não está esperando ser preenchido. Ele está cumprindo sua função. Ele está permitindo que a vista descanse e que a mente respire. Quando tudo está cheio, mesmo que esteja organizado, o cérebro recebe informação visual demais. Cores, formas, texturas, lembranças. Tudo compete por atenção. E isso gera uma sensação de ruído, mesmo que não haja som. Em contrapartida, quando há um espaço limpo,
Sem estímulos, cria-se uma pausa. É como um silêncio dentro da casa. E esse silêncio visual tem um efeito direto no ânimo. Eu me lembro da primeira vez que decidi testar este hábito. Eu tinha uma pequena mesa auxiliar que sempre estava coberta de objetos. Fotografias, uma vela, papéis, uma caixa pequena. Nada excessivo, mas nunca estava vazia. Um dia eu retirei tudo. Limpei a superfície e a deixei completamente livre. No começo me pareceu estranha, como se algo faltasse. Mas depois de alguns dias, eu comecei a notar algo diferente. Cada vez que eu passava por ali, eu sentia uma espécie de descanso. Não havia nada para organizar, nada para mover, nada para ajustar. Só espaço. Mano Kuka não significa viver numa casa fria ou sem personalidade. Significa respeitar o valor do espaço livre. Entender que nem todo canto precisa ser ocupado. Que o vazio não é ausência, é equilíbrio. E quando você começa a deixar pequenas áreas desocupadas de forma intencional, você descobre uma calma que você não sabia que podia existir dentro do seu próprio lar. O sexto hábito se chama Tebanazu Shuka, que significa o hábito de soltar antes de receber. E embora pareça simples, ele tem uma profundidade que muda por completo a maneira como uma casa se expande. A maioria de nós está acostumada a somar. Compramos algo novo e acomodamos como podemos. Procuramos espaço. Ajustamos. Comprimimos. Mas raramente pensamos em equilibrar. No Japão existe esta disciplina silenciosa que propõe algo diferente. Nada entra se algo não sai primeiro. Não se acumula em paralelo. Troca-se. A lógica é muito clara. Se entra uma blusa nova, antes de guardá-la escolhe-se uma que já não se use e deixa-se ir. Se chega um utensílio de cozinha, revisa-se qual já cumpriu seu ciclo. Se compra uma xícara, outra deve se despedir. Não é castigo. Não é restrição. É equilíbrio. A casa não cresce sem controle porque cada incorporação obriga a uma decisão consciente. E essa decisão mantém o volume estável. O interessante é que este hábito não se trata só de espaço físico. Trata-se de frear o acúmulo automático. Muitas vezes compramos a partir da emoção do momento, a partir do entusiasmo ou até a partir da carência. Mas quando você sabe que algo deverá sair, sua compra fica mais reflexiva. Você se pergunta se realmente vale a pena a troca. E isso reduz consideravelmente as aquisições impulsivas. Eu comecei a aplicá-lo com as roupas porque era meu ponto mais vulnerável. Meu armário sempre parecia cheio, embora eu sentisse que não tinha nada para vestir. Cada vez que eu comprava algo novo, eu simplesmente adicionava. Até que decidi testar Tebanazu Shuka. A primeira vez que deixei sair uma peça antes de guardar outra, eu senti uma pequena resistência. Mas depois de várias semanas, aconteceu algo surpreendente. O armário deixou de transbordar. Sempre havia espaço. Tudo respirava melhor. E eu também. Este hábito evita o crescimento silencioso de objetos que, com o tempo, acaba sufocando os espaços. Você não precisa fazer grandes limpezas se mantém o equilíbrio constante. A casa se mantém estável porque não aumenta seu volume emocional nem físico. Você aprende a conviver com uma quantidade manejável de coisas. E essa estabilidade se sente como controle tranquilo, não como restrição. É uma forma madura de se relacionar com o que você possui. O sétimo hábito se chama Asa no Jumbi, que significa preparação da manhã. E embora possa parecer algo bem simples, ele tem um impacto enorme em como se desenvolve o resto do dia dentro do lar. Não se trata de levantar para limpar profundamente nem de começar a jornada com esgotamento. É algo muito mais sutil. As mulheres japonesas costumam dedicar poucos minutos ao amanhecer para fazer um percurso visual consciente pela casa. Não buscam perfeição. Buscam reajuste. Assim que se levantam, antes que o dia avance com suas obrigações, elas caminham pelos espaços principais e observam. Dobraram uma manta que ficou amassada no sofá. Alinham as almofadas. Colocam uma cadeira no seu lugar. Abrem janelas para entrar ar fresco. Endireitam um quadro que ficou levemente torto. São gestos mínimos, quase imperceptíveis, mas têm um efeito acumulativo poderoso. A casa começa o dia em equilíbrio. O que acontece quando não fazemos esse pequeno reajuste é que a desordem do dia anterior se mistura com o movimento do novo dia. E então, sem perceber, o acúmulo começa cedo. Em contrapartida, quando você começa com a casa em ordem básica,
Qualquer atividade que venha depois tem menos impacto visual e emocional. É como se o lar começasse do zero a cada manhã. Eu comecei a praticar asa no Jumbi sem grandes expectativas. Pensei que seria simplesmente um gesto bonito. Mas o que eu descobri foi algo mais profundo. Quando você percorre sua casa ao amanhecer, você não só organiza objetos. Você se conecta com o espaço. Você toma consciência de como está cada canto. E isso muda a relação que você tem com seu lar durante o resto do dia. Você já não reage ao caos. Você o previne suavemente. Este hábito também tem um efeito no seu estado de ânimo. Começar a manhã com pequenos atos de cuidado gera uma sensação de controle sereno. Você não está apagando incêndios. Você está criando estabilidade. E essa estabilidade reduz muito a necessidade de grandes intervenções mais adiante. Porque quando a casa começa organizada, raramente termina transbordada. É uma disciplina suave, mas constante, que sustenta o equilíbrio diário sem exigir grandes esforços. O 8º hábito se chama Kokoro no Sentaku, que significa lavagem do coração. E de todos, este é o mais profundo porque não começa nas mãos, começa na emoção. Não se trata de dobrar melhor, nem de organizar mais eficiente. Trata-se de se perguntar algo muito honesto antes de guardar qualquer objeto. Isto que eu estou conservando nasce da gratidão ou nasce da culpa? Eu guardo porque eu amo ou porque eu sinto que devo fazê-lo? Muitas vezes acumulamos por compromisso. Presentes que nunca gostamos mas que alguém nos deu com carinho. Lembranças de etapas que já terminaram. Objetos herdados que mantemos por obrigação, embora não tenham um lugar real na nossa vida atual. E cada vez que os vemos, não sentimos alegria. Sentimos uma pequena carga. Um lembrete de algo que não resolvemos emocionalmente. Isso, com o tempo, torna a casa pesada. No Japão existe esta prática silenciosa de revisar o coração antes de fechar uma gaveta. Se o objeto desperta gratidão genuína, ele fica. Se desperta culpa, ele é deixado ir com respeito. Não se trata de desprezar o que alguém deu. Trata-se de entender que o carinho não vive dentro do objeto. Vive na experiência, na lembrança, na relação. O objeto é só um símbolo. E se esse símbolo gera peso em vez de paz, ele já cumpriu seu ciclo. Quando eu entendi isso, eu tive que me enfrentar com várias coisas na minha própria casa. Havia presentes que eu guardava há anos sem nunca usar. Cada vez que eu os via, eu sentia aquela frase interna que dizia algum dia eu deveria usá-lo. Mas esse algum dia nunca chegava. Um dia eu me perguntei com total honestidade se eu o conservava por amor ou por obrigação. E a resposta foi clara. Era culpa. Então eu o agradeci mentalmente e o deixei ir. A sensação foi inesperada. Não foi tristeza. Foi alívio. Era como se uma pequena tensão desaparecesse do ambiente. A casa começou a se sentir mais leve, mas sobretudo meu coração se sentiu mais livre. Kokoro no Sentaku ensina que a ordem verdadeira não é só física. É emocional. Quando você limpa a partir do coração, a casa deixa de ser um depósito de compromissos e se transforma num reflexo autêntico do seu presente. E essa liberdade, uma vez que você a experimenta, você já não quer perdê-la. Olha, nada disso é espetacular nem viral. Não são truques que se gravem num vídeo acelerado com música de fundo. Não são transformações dramáticas de antes e depois. São hábitos discretos. Estranhos até. Mas funcionam porque não atacam a desordem de fora. Eles a transformam de dentro. Mudam sua maneira de olhar cada objeto, cada superfície, cada canto. E quando muda o seu olhar, muda a sua casa. Muitas vezes pensamos que precisamos de ajuda externa para manter a ordem. Que se tivéssemos alguém que limpasse, tudo seria diferente. Mas a verdade é que você pode ter ajuda e ainda assim sentir caos. Porque a desordem nem sempre é falta de mãos. Às vezes é falta de consciência. Quando você desenvolve esses hábitos invisíveis, você começa a se antecipar. Você deixa de reagir quando já está tudo acumulado. Você fica mais atenta, mais leve, mais seletiva. E isso reduz a necessidade de intervenções grandes. Você não precisa de força quando você tem clareza. Você não precisa se esgotar quando você tem equilíbrio. A ordem que nasce da imposição dura pouco. A que nasce da compreensão fica. Porque você não está lutando contra a sua casa. Você está colaborando com ela. Você está entendendo como funciona a sua energia dentro do espaço.
E isso é o que sustenta a ordem sem esforço extremo. A ordem não se impõe. Ela se cultiva. Ela se constrói nos pequenos gestos diários que ninguém vê. Na xícara que se lava no momento. No canto que se revisa em silêncio. Na peça que se deixa ir antes que chegue outra. No espaço vazio que você respeita. Na emoção que você limpa antes de recolher. São decisões pequenas, mas repetidas com intenção. E quando você cultiva assim o seu lar, algo muito profundo acontece. A casa deixa de ser uma carga constante. Ela se transforma num lugar que te sustenta. Num refúgio que reflete a sua serenidade. Porque no fim, a ordem verdadeira não é uma meta estética. É uma forma de viver com mais paz, mais leveza e mais consciência a cada dia. E se você chegou até aqui, eu quero te dizer algo importante. Não se trata de copiar o Japão. Trata-se de resgatar o que ressoa com você e adaptá-lo à sua realidade. Porque uma casa organizada não é uma meta estética. É um reflexo de como você quer viver esta etapa da sua vida. Se esta mensagem te acompanhou hoje, inscreva-se e fique nesta comunidade. Aqui não buscamos perfeição. Buscamos paz. E me diga nos comentários qual desses hábitos invisíveis você vai começar a praticar primeiro. Porque quando uma mulher decide organizar a sua casa de dentro para fora, algo muito profundo começa a se transformar.